Boa tarde, boa madrugada, tudo bem? Boa noite, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Professor Cleber Pinho, minha querida, estamos aqui diretamente dos estúdios daqui de Cuiabá, na Like Concursos, para passar para você uma aula especial sobre princípios fundamentais. Vamos trabalhar o artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição Federal, beleza? Questão que, olha, agora a gente já começou a falar de Constituição Federal, tá? Nós já entramos na Constituição, nós já estudamos preâmbulo, já estudamos toda a parte geral, e agora a gente já começa a estudar a parte especial da Constituição, que são os artigos propriamente dito da Constituição Federal. Hoje a nossa missão é trabalhar o artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Cheio de regrinhas, cheio de pegadinhas, mas como sempre, trazendo aqueles macetes fáceis para você poder entender a matéria e resolver exercício. Beleza? Sem muita conversa. Vamos embora, desliga o celular aí, desliga o Facebook, fecha o Facebook, fica comigo e toque-lhe o pau. Vamos embora, olha só. Primeiro ponto, vamos falar sobre fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil que estão estabelecidos, olha só, o título 1º da Constituição Federal, o título 1º, vem assim. Título 1º, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. São os princípios. Artigo 1º. E aí eu tenho 4 artigos. O primeiro artigo vai falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 2º vai falar da separação dos poderes. Esse aqui eu vou deixar para a gente falar lá no final da aula. Depois, os objetivos fundamentais e os princípios que regem o Brasil com as relações internacionais. São 4 princípios, 4 artigos, que compõem o título 1 da nossa Constituição Federal. O título 1 trata isso, ok? O nosso livrinho do título 1. Isso é importante, é importante. Eu já quero que você esteja com a sua Constituição para assistir essa aula. Tem que estar com ela, tá? Abre ela e imprime o nosso material. O nosso material tem os artigos, mas eu prefiro que você tenha já a sua Constituição e você fazer anotação nela também. A Constituição boa é aquela Constituição rabiscada, anotada, marcada. Então, nós começamos já a estudar o artigo 1º, vamos debulhar o artigo 1º. Se você estiver só com a Constituição, para mim já está bom demais, já estou feliz. Tá? O material de apoio do lado e a Constituição. Cara, acabou. Beleza? Fique com as dicas aqui, não tem como você errar. Então, primeiro ponto, vou pegar pesado, vou trazer uma parte conceitual, tá? E depois eu entro propriamente dito nos princípios. Eu estou meio mancando, que eu dei um treinamento, fiz um karatê ontem lá, treinei, eu acho que eu pisei mal aqui, mas se eu estiver mancando, não é problema na sua câmera, não. É a minha perna mesmo que não está legal. Vamos lá. Primeiro, olha só. Os fundamentos são pilares centrais de nossa Carta Política, o que dá sustentação a toda a sociedade nacional, ok? De novo, os fundamentos. Vamos dar agora os fundamentos. O fundamento realmente é o alicerce. O alicerce, a base da nossa república está fundada nesses alicerces. Quais são os alicerces? Primeiro, soberania. A soberania que eu tenho no âmbito nacional, no âmbito, digamos assim, dos estados, da federação, a União para fora, o Brasil ele é soberano para os outros países, mas os estados, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, eles são autônomos, tá? Cuidado para você não misturar isso. Os estados internamente são autônomos e o país, Brasil, o conjunto é soberano. Cuidado para você não misturar. Mato Grosso não é soberano, ele é autônomo, ok? Soberania, cidadania, ok? Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana eleva a dignidade da pessoa humana. A pessoa ser digna, a base da dignidade da pessoa humana, os direitos humanos está ali fundamentado. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o pluralismo político são as bases fundamentais da nossa República Federativa do Brasil. Não precisa anotar não, que eu vou falar cada um deles agorinha, tá? Continua, são diretrizes básicas que engendram, ou seja, fundamentam, que movimentam as decisões políticas imprescindíveis, ou seja, essenciais à configuração do Estado brasileiro, determinando-lhe o modo e a forma de ser, como é. Olha só como caiu. Como eu copiei aqui, ó, caiu na prova, olha só. Questão 2018. Sobre o sentido do termo princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 88, são diretrizes básicas que engendram decisões políticas imprescindíveis à configuração do Estado brasileiro, determinando-lhe o modo de forma de ser. Maravilha, princípios. Esses princípios fundamentais realmente que estão no título 1 trabalham isso, tratam toda a estrutura. Os objetivos, erradicar a pobreza. Então, os princípios fundamentais do título 1 realmente eles estabelecem esse padrão. Os fundamentos estão no artigo 1º. Que agora, essa questão está certa, agora a questão está certa, e agora a gente vai entrar nos fundamentos que estão no artigo 1º, ok?
Então, os princípios realmente é essa estrutura. Deixa eu expressar melhor, talvez eu não tenha deixado claro. Então, a estrutura, a soberania, cidadania, os objetivos fundamentais, erradicar a pobreza, os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Esses 4 artigos compõem o título primeiro, que é os princípios fundamentais. Realmente, os títulos fundamentais, esse título 1, ele dá a base de como é que vai ser o Brasil. Tá certa a questão? Vamos evoluir e vamos falar dos fundamentos. Agora sim, o artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Eu fiz uns cortes ali para você já ficar esperto. Vamos lá. Então, os fundamentos, primeiro os fundamentos, que traz os fundamentos, eu não vou falar propriamente dos fundamentos ainda. Antes disso, existem alguns detalhes que você tem que ficar esperto. O artigo 1º fala assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos entes dos estados e municípios e federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí vem falando dos fundamentos, ok? Antes de nós falarmos dos fundamentos, que é a soberania, a cidadania, a dignidade, valores e o pluralismo, eu tenho que dizer para você o caput do artigo 1º, o que ele está explicando. Quando ele fala a República, ele está dizendo que o Brasil adotou como forma de governo a República. Quando ele fala federativa, ele está dizendo que a forma de Estado brasileiro é a federação do Brasil, formada pela união. Quando ele fala união indissolúvel, ou seja, não pode ser separado. Os estados, municípios e federal. O estado do Mato Grosso, aqui no Mato Grosso, a gente reside aqui no Mato Grosso. A gente pode declarar a independência do Brasil? Não pode. A federação é formada por essa união indissolúvel dos estados. Inclusive, se um estado quiser sair da federação, quiser buscar a sua independência, é possível que a União determine a intervenção federal naquele estado. Tira o governador, coloca um interventor lá e controla, para poder grudar, manter a união indissolúvel dos estados, dos entes federativos. Ok? Esse é o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo. A gente volta a falar dessa matéria lá em Organização Política, depois de passar todo o artigo 5º, todo o título 2. No título 3, a gente volta a falar desse assunto, tá? Mas isso aqui é só um aperitivo. Tudo isso daqui, a Organização de Estado, a gente volta a falar no título 3. Agora, só para a gente saber o porquê que está aqui constando no caput do artigo 1º. Essas são as regras do jogo. Que mais? Ele fala sobre os entes federativos. União, né? A União propriamente dita. Estados, municípios e federal, tá? Esses são os entes federativos ou os entes políticos. Cuidado. Território não é ente político, não é ente federativo. O território pertence à União, tá? Até eu faço um desenho assim, eu coloco União, Estados membros, município e o Distrito Federal. Aí eu coloco dentro da União o Tzinho bem aqui, ó. Pronto, nunca mais esqueço. O território faz parte da União, tá? A gente vai estudar isso mais tarde, mas já guarda. Regime político, regime de governo, sistema de governo. E aqui, nós temos aqui, já é apontado o quê? Qual é a forma de Estado? Federação. Qual a forma de governo? República. Qual é o sistema de governo? Não fala aqui o presidencialismo. Qual é o regime de governo? Democrático, beleza? Mas eu fiz já um materialzinho aqui do lado, para a gente poder ficar esperto, tá? Repito que isso aqui a gente vai voltar a falar disso lá na frente, no título 3 da Constituição. Nós estamos no título 1 apenas. Forma de Estado, federação. Só para lembrar, se você quiser anotar, inclusive esse aqui é a cláusula pétrea, tá? A cláusula pétrea propriamente dita. Não posso mudar a forma de federação, a forma de Estado. Qual que é a outra forma de Estado que tem, professor? Tem a confederação. A confederação, vou abreviar, a confederação é uma outra forma de Estado. Tem outra, professor? Tem o Estado unitário. Estado unitário. Estado unitário. Ok, Estado unitário. Qual foi adotado pelo Brasil? A federação e é cláusula pétrea, ou seja, não posso mudar por emenda constitucional a forma de Estado adotada pelo governo brasileiro, que é a federação. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Que mais? Qual é a forma de governo adotada no Brasil? Aqui, né, a nossa adotada é a república, é republicano. Quais são as outras formas que eu tenho, professor? Eu tenho a monarquia. A monarquia é outra forma de governo. Inclusive, nós tivemos o plebiscito, né? Nós tivemos um plebiscito, logo após a Constituição Federal, para perguntar se a gente queria ter.
se a gente queria mudar a forma de governo e o sistema de governo, que pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. Parlamentarismo. E teve campanha tudinho, parlamentarismo. Okay? Teve campanha tudinho. Eu lembro, quando eu era jovem, eu lembro que teve campanha no Brasil inteiro para você votar. E regime de governo democrático ou autoritário aí não tem conversa, tá? Forma de governo, eu disse para você que a única cláusula pétrea aqui é a forma de Estado, porque inclusive esse aqui já foi questionado para nós. Mas depois foi decidido, tá? A forma de governo não pode ser alterada, por exemplo, pelos estados, tá? Alguns chamam de princípio constitucional sensível. E aí, por tabela, algumas doutrinas falam que também a forma de governo ela é uma cláusula pétrea, mas por tabela. Porque realmente estabelecida na Constituição é só a federação, beleza? Se cair na prova perguntando se qual das duas ela está escrita na Constituição como cláusula pétrea, você vai marcar a federação. Mas não cai isso não, tá? A pergunta é, a forma de governo no Brasil é republicana, não pode esquecer. Forma de Estado, não posso misturar aqui, tá? Não posso misturar. Até eu faço um macete, né? Aí você vai decorar, só se você decorou aqui, o resto fica fácil, né? Você vai falar o Estado fede. Pronto. O Estado fede. O Estado fede, né? Aquelas pessoas anarquistas que não gostam do Estado. O Estado fede. Fede de federação. Pronto. Aí os demais você lembrar que forma de governo é republicano. Sistema de governo presidencialismo é diferente de regime de governo. Cuidado, tá? Sistema de governo é presidencialismo, regime de governo democrático. Isso aqui você já teve essa aula lá em Organização Política do Estado, o SPB. Quem é o mais antigo vai lembrar que eu estou falando. O SPB, que tem mais ou menos de 30 anos. 30 anos não, uns 40 já aí. Vai lembrar de OSPB. O OSPB nós tínhamos essa matéria. Organização Política, a gente tinha que aprender. Maravilha. Fechamos essa parte. Maravilha. Vamos fazer uma questãozinha sobre... Veja, não é fundamentos ainda. Veja, isso é uma matéria introdutória. Eu ainda não entrei na matéria propriamente dita de fundamentos. Tá? Eu só estou te explicando que tem isso na Constituição. Vou colocar uns 2 exercícios só para a gente dar uma aquecida. Tá? Só para a gente dar uma aquecida. Porque isso aqui a gente vai voltar a falar no título 3 dos nossos estudos. Beleza? Vamos colocar aqui, vamos dar uma aquecida para a gente poder lembrar. Vamos lá. Questão. São sistema de governo. Sistema de governo. Vamos ver se decorou. Qual é esse sistema de governo? Qual é o sistema de governo? Ah, professor, regime? Não, sistema. Sistema é presidencialismo ou parlamentarismo. Alternativa correta, letra A de amor. Como eu falei, não vou pegar pesado agora. Ok? Minto, vou pegar pesado agora. Olha só. O Brasil é uma república adotada desde 15 de novembro de 1889. Isso é verdade. Antes disso, não era república. Antes disso, era monarquia. Lembra? 1824, a primeira Constituição era a Constituição do Império. Monarquia. Consagrada na Constituição de 1891, a segunda Constituição nossa. Perfeito. E em todas as Constituições subsequentes. Perfeito. Realmente, a república, ela foi dali para frente. Não existe mais a monarquia e só a república. Forma de governo, a republicana. Tá certo. O Brasil é uma federação, forma de Estado, composta pela União, Estados-membros, Distrito Federal e de municípios. Essas formações dizem respeito técnica e, respectivamente, sequência. Aqui em cima, a República é forma de governo. E aqui, forma de Estado. Vamos lá, governo e Estado. Alternativa, letra C de cachorra. Ok? Beleza? Maravilha. Só isso mesmo, só para esquentar. Agora sim, começando a aula, fundamentos da República Federativa do Brasil. Vamos lá, os fundamentos, ok? Eu tenho aqui esses 5 fundamentos, que não podem ser confundidos com objetivos, tá? É muito comum em provas o examinador misturar fundamento com objetivo e princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Não posso confundir. Tudo isso do título primeiro nós estamos estudando. O fundamentos é a soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Soberania, como eu disse, só o Brasil é soberano, os estados não são soberanos, ok? A cidadania, o direito da pessoa ter a sua capacidade política, capacidade eleitoral ativa e passiva, de votar e de ser votado como cidadão brasileiro. A dignidade da pessoa humana, acima de tudo, eu não posso colocar nada acima da dignidade da pessoa humana. Eu não posso determinar na Constituição a possibilidade de uma tortura de um preso.
de realização de revista íntima numa pessoa dentro de um trabalho. Isso fere o princípio da dignidade da pessoa humana, que está elevada como fundamento, como alicerce da nossa república. Valor social do trabalho e livre iniciativa. Valor social do trabalho está falando o quê? A proteção aos direitos trabalhistas, tá? A proteção aos direitos trabalhistas, a proteção do mínimo existencial do trabalhador, beleza? E, concomitante, ele coloca o quê? O capitalismo, né? Ele fala assim, ó, vamos proteger o trabalhador, mas você pode montar a sua empresinha, não tem problema. Pode montar a sua empresinha, tá? Só lembre que o Brasil, mesmo elevando como fundamento os valores sociais e a livre iniciativa, ele fala que é possível o Brasil também intervir na economia. Tá? O Brasil também pode intervir na economia, pode ter uma intervenção estatal na economia. É possível intervenção estatal. É possível regulamentar as profissões, o Estado metendo o dedo, é possível também. Mesmo gozando de fundamento o valor social do trabalho, não impede que o Estado intervenha na economia e não impede também que o Estado regulamente as profissões. Beleza? Cuidado com isso daí. Pluralismo político, ok? Então, no Brasil, a possibilidade... também pelo passado nosso, como a nossa Constituição, ela quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, os dogmas nossos era aquela coisa de não existir mais o bipartidarismo. A Arena, o DN, lembra aquelas situações digamos lá, da época da ditadura? Para evitar isso, que a pessoa possa ter a quantidade, digamos assim, ilimitada de partidos políticos, tá? A pluralidade política. Aqui também a ideia de várias ideologias. A nossa Constituição, né, ela trata, quanto ela é eclética quanto à sua classificação ortodoxa, quanto à classificação da sua ideologia, ela é eclética, né? Eu posso ter várias ideologias. Resumindo, os macetes para decorar, quais são os fundamentos? Vão lembrar de Sociediva Plu, os exemplos mais antigos que eu conheço. Os macetes mais antigos. Sociediva Plu. Fala aí 10 vezes, que não tem como você errar mais. Sociediva Plu, 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 Sociediva Plu. Pronto? Já entrou na cabeça? Soberania, cidadania, grava os primeiros nomes. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Acabou. Acabou. Tem algum verbo aí? Olha para mim e fala se tem algum verbo. Aqui começa com verbo? Ah, valor, professor. Tá, tudo bem. Tudo bem. Valores, né? É verbo, professor. Pluralismo, não é verbo. Valores, professor. Tudo bem. Tirando o valor aqui, que não está em valor, né? Valores. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Começa com erradicar, promover? Não. Então você vai lembrar, se começou com Sociediva Plu, é o quê? Fundamento. Não começou com verbo, tá? É fundamento. Se começar com verbo, é objetivo. Já vamos decorar isso aí. Se começou com os verbos, e são 4 verbos. Erradicar, promover, construir, erradicar e promover e assegurar. Tá? Agora eu vou falar sobre isso. Construir, garantir, erradicar e promover. 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 Esses 4 verbos são objetivos da República, mas não é o caso agora. Só quero que você decore Sociediva Plu, que são os fundamentos. Dá para fazer questão só com esse macetinho? Agora sim para valer. Aquelas primeiras que nós falamos hoje foi só para aquecer. Agora aqui já para valer. Vamos lá. Primeira questão. Nós temos da nossa Constituição da República de 88, a República Federativa do Brasil constitui de Estado Democrático de Direito. E tem como fundamento, letra A, cidadania. B, repúdio ao terrorismo. Olha aí. Veja ele já misturando o artigo 4º. Que vai falar dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, e o repúdio do terrorismo é um exemplo, é uma hipótese. Outra, defesa da paz, também. A autodeterminação do povo, também. A letra B, C e D são do artigo 4º. Olha misturando. Artigo 1º, cidadania, alternativa letra A. Professor, e letra E, erradicação da pobreza. Na verdade, é erradicar a pobreza, é objetivo. Beleza? Está aqui no artigo 3º. Está errada a questão. Está errada a questão não. Artigo E está errado, a letra E é errada. A alternativa correta, a letra A. Perfeito. Próxima questão. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos
De novo, fundamentos. Já para antes, deixa eu lembrar aqui. Soberania, cidadania, dignidade, valores e pluralismo. Pronto. Vai para a questão. Letra A. Dignidade da pessoa humana. Ele quer o errado. Vou marcar, pô. Cuidado, tá? Vai, essa questão é 79 de 80 questões. Putz, tem que marcar. Exceto, ele quer errado. Dignidade então tá fora. Valores sociais do trabalho, tá fora. Soberania, cidadania, tá fora. Monismo político ou pluralismo político? Pluralismo político. Veja, isso aqui é para cartorário. Prova difícil. Cartorário, o cara vai ser dono do cartório. Vai ver como é fácil, como o examinador não tem para onde ir. Se você mapeou, não tem como errar. Não tem como errar. Beleza? A questão, então, a letra D de dado. Bacana? Próxima questão um pouquinho grande, mas vamos lá. Vamos lá. Questão de técnico, né? Vamos lá. A Constituição Federal de 88 tem como uma de suas características mais marcantes a preocupação com a tutela dos direitos humanos, não sendo exagero afirmar que, dentre todas as constituições brasileiras, a vigente, a atual, é a que mais se destacou nesse tópico. Verdadeiro, realmente. Nesse contexto, a Constituição elenca como fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Certo ou errado? Certo. Questão cansativa, enunciado grande, mas está certa a questão. Só para alertar que essa questão é de múltipla escolha, tá? Eu abreviei para a gente poder colocar aqui no material. Mas, normalmente, ele vai colocar várias escolhas, ele vai misturar objetivo, artigo 3º, vai misturar artigo 4º, e dentro da própria aqui, ele vai querer misturar, querer atrapalhar. Essas são as formas como é cobrada, né? Nesse caso, caiu o certinho pluralismo. Naquela outra questão, monismo. É o que o cara vai fazer, é o que ele tem para poder fazer. Fora isso, ele não cobra de forma diferente. Beleza? Mas, mesmo assim, eu pesquisei, eu vi algumas outras questões que cobrou alguns outros apontamentos, fora que eu já disse aqui, e coloquei aqui como observação final. Olha só desse ponto. Olha lá, que tem que ficar esperto. Os valores sociais do trabalho e da iniciativa não impedem a intervenção do Estado na ordem econômica. Falei para você lá atrás, né? E também a regulamentação de profissões, tá? Eu coloquei aqui. Iniciativa... Não, beleza. Pode acrescentar aqui, regulamento de profissão também não vai contra os fundamentos. Não vai contra o fundamento dos valores sociais. Beleza? 2. O princípio da dignidade da pessoa humana pode ser relativizado. Isso é verdade. O princípio da dignidade da pessoa humana não é absoluto. Nós vamos aprender isso na aula de direitos fundamentais, já na primeira aula, na parte geral, que os direitos fundamentais são relativos. Porque diante de casos concretos é permitido o juízo de ponderação, visto que são variados os titulares desses direitos fundamentais. Está certo. A dignidade de pessoa humana, princípio fundamental da República Federal do Brasil, promove o direito à vida digna em sociedade em prol do bem comum, fazendo prevalecer o interesse individual em detrimento do direito coletivo. Está certo. Os valores sociais da livre iniciativa e da livre iniciativa são princípios da República Federal do Brasil. O primeiro é um fundamento e o segundo é um princípio geral da atividade econômica. Perfeito, tá? Artigo 160 reflete várias situações lá da propriamente dita iniciativa que vem falando lá na frente, tá? No artigo 170 repete a livre iniciativa como fundamento também, como princípio da atividade econômica, ok? Beleza, maravilha. O artigo 1º, como eu disse, ele vem falando lá, a República Federal do Brasil é formada pela União Indissolúvel dos Estados, né? E tem como fundamentos. Aí coloca os 5 fundamentos. E aí embaixo tem um parágrafo único desse artigo 1º, que é de suma importância. Eu separei ele, se você perceber, nós estamos estudando fatiado. Separei o parágrafo 1º e vamos falar dele agora. Olha lá, o parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes, eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição Federal. Beleza. Quando ele fala todo poder emana do povo, ele está fazendo referência ao poder constituinte originário. Nós já estudamos isso. Poder constituinte originário. Todo poder emana do povo. Perfeito. Como que o povo exerce esse poder? Através da eleição de representantes eleitos. Ok?
A gente elege. Então, o Brasil é uma democracia representativa, tá? Representativa. Mas só representativa, professor? Não tem como eu, Kleber Pinho, eu, povo, ter participação direta? Ou só por meio de representantes? Não. O Brasil também elege a possibilidade de que, diretamente, você e eu possamos, o quê? Mudar o Brasil. A trabalhar também através de forma direta. Através do quê? Dos chamados instrumentos da democracia direta. Que aí eu chamo de democracia direta. Democracia direta. Direta. Quais são, professor? O voto. O voto, deixa eu ver como eu coloquei o macete aqui. O voto. O plebiscito. O referendo. E a iniciativa popular. Viprim. Viprine. Né? Viprine. Isso. Voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Calma que eu vou colocar aqui, eu vou colocar no material, você vai colocar certinho, sem espaço, com espaço. Então, o nosso Brasil, ela é uma democracia representativa, ou para alguns, democracia mista, tá? Uma democracia semidireta também é chamado, semidireta ou mista, tá? Democracia semidireta ou mista. Democracia semidireta ou mista. Tá? Mas alguns chamam que, eles falam que a democracia, por ser representativa, envolve também os outros instrumentos da democracia direta. Eu vou ter que voltar a falar disso quando estiver falando de direitos políticos. Tá? Eu vou ter que voltar a falar disso quando estiver falando de direitos políticos no título 2, lá no nosso capítulo 4 e 5 do título 2. Então, o Brasil é uma democracia semidireta, como eu disse para vocês, representativa, com participação direta do povo por meio dos instrumentos de participação direta. Como que eu participo diretamente? Eu elejo meus representantes, mas eu tenho a participação também direta. Eu posso diretamente movimentar, eu posso também trabalhar através do voto, o plebiscito, o referendo, e a iniciativa popular. Então, esses são os elementos ou instrumentos da democracia direta. Quando eu, Kleber, cidadão, participo diretamente, ativamente, da organização do meu Estado. Ok? Através do voto. Plebiscito. Plebiscito é a consulta popular feita ao povo antes da elaboração da lei. Antes da elaboração da norma. Referendo é quando a norma já existe e eu conclamo o povo para poder estabelecer, para poder decidir sobre determinado ponto. Iniciativa popular é a possibilidade do Kleber, junto com os seus amigos, sua associação, fazer uma proposta de uma lei no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito federal. Okay? Essa é a forma da minha participação direta. Repito, quando nós estamos falando de direitos políticos, a gente volta a falar disso daí, beleza? Não é o nosso foco agora. Mas dá para fazer uma questãozinha aqui, olha lá. À luz do que dispõe a Constituição quanto aos seus princípios fundamentais, todo poder emana de Deus. Não. Tudo bem, uma visão cristã, realmente todo poder emana de Deus, mas para a Constituição, todo poder emana de quem? Do povo. A questão está o quê? Errada. Ok? Mas é claro, sem Deus, nada rege, nada movimenta. 2. Na República Federativa do Brasil, todo poder emana do povo, que pode exercer por meio de pessoas eleitas, especialmente para esse fim. Esse processo de escolha caracteriza uma manifestação da democracia o quê? Representativa. Lembra que eu disse que a nossa Constituição é uma democracia, ela é semidireta, porque eu tenho a representação e eu tenho também a forma direta dentro da própria Constituição. Então, por isso que ela é semidireta. Ok? Mas quando ele perguntou isoladamente, quando eu elejo o meu representante, estou falando de quê? Separação de poderes? Democracia direta? Eleição indireta? Federação ou democracia representativa? Democracia representativa. Que é uma parte, é uma espécie do gênero democracia semidireta.
Okay? O Brasil, a democracia, ela é semidireta, onde envolve tanto a democracia representativa como a forma diretamente, a manifestação direta do povo através do voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Fechou? Fechadíssimo, professor. Terceira questão. O plebiscito é uma das formas de expressão da soberania popular. Certo ou errado? Certo. Certíssimo, professor. Ok? Certo. Vamos à próxima questão. Vamos lá. Opa, beleza. Vamos para a próxima questão. Certo, beleza. Vou fazer um intervalinho rapidinho e agora a gente volta para trabalharmos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, beleza? E aí, galera, beleza? Voltando, bloco 2 da nossa aula. Estou falando princípios fundamentais, já falamos, destruímos fundamentos da República Federativa do Brasil. Fala para mim rapidinho quais são os fundamentos. Fala aí. Só um macete, vai. Socidivaplu, beleza. Beleza, beleza. Fala pro seu marido, Socidivaplu. Fala para sua esposa, Socidivaplu, grita aí, Socidivaplu, pro seu cachorro, Socidivaplu, fala aí. Gravou? Decorou? Beleza. Vamos para o bloco, agora segundo ponto, vamos trabalhar o artigo 3º. Professor, você trabalhou o artigo 1º, você destruiu o artigo 1º. Beleza. Vamos para o segundo? Não, dá um pulo. Vamos para o 3º, tá? Eu vou estudar o 3º junto com o 1º, porque aí eu faço paralelo para você não errar mais questões a respeito disso, ok? E deixo o artigo 2º lá para o final da nossa aula. Artigo 3º fala assim, constituem objetivos. Não posso errar. O objetivo não é fundamento. Está dentro dos princípios fundamentais do título 1, mas não é fundamento. Fundamento é o Socidivaplu. Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são metas. São metas que o Brasil vai atingir, ok? Tanto é que essas normas do artigo 3º, nós já estudamos isso, são normas de eficácia limitada de princípios programáticos. Isso aqui reflete que a nossa Constituição é a Constituição dirigente, ok? Quanto à classificação, quanto à finalidade das Constituições, lembra lá de Canutilho? As Constituições podem ser semântica, garantística ou dirigente. As constituições que tratam de normas, metas a serem atingidas, são chamadas constituições dirigentes, que é o caso. Aqui nós temos o artigo 3º, é uma norma de eficácia limitada, de princípios programáticos, que refletem nada mais, nada menos, uma constituição dirigente à brasileira, que traz metas a serem atingidas. Por quê? Vem assim, para decorar, primeiro de tudo, o que traz os 4 incisos? Começa com verbo, esse é o primeiro macete. 4 verbos, construir, garantir, erradicar e promover, ok? Primeiro ponto é esse. Veja, ele traz erradicar a pobreza. Parabéns, aqui te pergunto, você consegue erradicar a pobreza? No dia 8 de outubro de 1988, quando veio a Constituição de 88, nasceu, no dia seguinte, 9 de outubro, erradicou a pobreza? Não, pô. Por isso que essa aqui não é uma norma de eficácia plena, eu não consigo dar efeito nela. Eu preciso de metas, fora até de jurídicos, metas extrajurídicos, para poder resolver isso daqui. Então, quais são os objetivos? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir. Cuidado, tá? Aqui é reduzir. E reduzir o quê? Reduzir a desigualdade. Eu quero erradicar o quê? A pobreza e a marginação. Mas não vou erradicar, eu quero reduzir. Reduzir o quê? As desigualdades sociais e regionais. Cuidado com isso, tá? Aqui eu tenho 2 premissas. Primeiro aqui, erradicar a pobreza e a marginação. E aqui o quê? Reduzir o que? As desigualdades sociais. Cuidado com esse inciso 3. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. Cara, eu coloquei destacado porque já vi prova cobrar quais são os, digamos assim, a promoção. E ele misturou aqui e perguntou se estava certo com a Constituição. Então, R, eu coloquei um macete aqui, ó, risco, promover o risco. O que é risco? Olha lá, R, raça, I, idade, S, sexo, C, cor, O, origem, ok? Origem, raça, sexo, cor e idade. Não precisa também tanto assim, mas eu coloquei, e eu sou exagerado, né? Eu tenho que preparar você para o pior, ok? Mas vamos lá, eu gosto de fazer um negócio caprichado, ok? Então, por isso que eu preocupei com tudo. Então, vamos lá.
Lembre-se, primeiro ponto, artigo 3º, metas a serem atingidas. Classifica uma norma de eficácia limitada de princípios programáticos, ou seja, metas a serem atingidas, classificando a nossa execução como dirigente. Ponto. Para poder decorar, 4 verbos, ok? Cuidado no inciso 3, onde eu tenho 2 premissas, erradicar a pobreza e a marginação e reduzir. Reduzir o quê? As desigualdades sociais e regionais. Não é internacionais, tá? Regionais. E a redução, e não a erradicação. Cuidado. Promover o quê? O bem de todos sem preconceito de quê? Origem, raça, sexo, cor e idade. Perfeito. Ou risco. Em quaisquer outras formas de discriminação. Maravilha. Esses são objetivos. Tem macete, professor? Tem macete. Você pode decorar o congaepro, tá? Congaepro, que nada mais, nada menos, são os verbos... Só o início dos verbos, construir, garantir, erradicar e promover, tá? Congaepro, ok? Congaepro, que é o início dos verbos, ou você grava os verbos, construir, garantir, erradicar e promover. É mais fácil você gravar os 4 verbos. Falou assim, vamos entrar aqui sem ver a questão. São objetivos que regem, são objetivos da República Federativa do Brasil. Letra A, cidadania. Parou. Você já vai arriscar, porque cidadania é o soci... É o fundamento, já está fora a questão. Está errado. A pessoa cai assim, gente. O examinador não complica. Ele complica, às vezes, como eu falei para você, a questão de redução, alguma coisinha assim, detalhe. Congaepro é o macete, não é associativo a plur. Não mistura ou mete os 4 verbos. Construir, garantir, erradicar e promover. Beleza? Questão. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro o edital foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, ó, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, que você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na La Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau.